Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos ler aqui capítulo 4 das concessões, a partir do artigo 114. Capítulo 4 das concessões. Vamos dar uma olhadinha. O artigo 114, que é esse aqui, fala assim, ó: sem prejuízo da remuneração e qualquer outro direito ou vantagem, o funcionário poderá faltar ao serviço até 8 dias consecutivos por motivos de... Vamos lá. Inciso 1º. Casamento ou, inciso 2º, falecimento do cônjuge ou companheiro, pais, filhos ou irmãos. Artigo 115. O funcionário estudante será permitido, ausentando-se do serviço, sem prejuízo do vencimento, remuneração ou vantagens, para submeter-se a prova ou exame, mediante a apresentação de atestado fornecido pelo estabelecimento de ensino. Artigo 116. Poderá o funcionário ser autorizado para estudo ou aperfeiçoamento fora do Estado, a critério do chefe do poder ou cujo quadro pessoal integre, e por prazo não superior a 3 anos, sem prejuízo ao vencimento ou remuneração. O funcionário amparado por este artigo parágrafo 1º, ficará obrigado a prestar serviços ao Estado, pelo menos por período igual ao de seu afastamento. Parágrafo 2º. Não cumprida a obrigação que trata o parágrafo anterior, o funcionário indenizará os cofres públicos da importância despendida pelo Estado, como custeio de viagens, de estudo ou aperfeiçoamento. Capítulo 5, que fala da assistência e da previdência social. Bora ler logo? Artigo 117. O Estado prestará assistência ao funcionário e à sua família através de instituições próprias criadas por lei. Capítulo 6 do direito de petição. Isso aqui é importante. Vou dar uma sublinhada nele aqui. E esse aqui é muito importante. Quem sublinhou? Bom, vamos lá. Capítulo 6 do direito de petição. Artigo 108. O artigo 108 ele fala a seguinte situação: é assegurado ao funcionário o direito de requerer, pedir, reconsideração e recorrer, desde que o faça dentro das normas de urbanidade. Artigo 119. O requerimento é cabível para a defesa de direito ou de interesse legítimo e será dirigido à autoridade competente em razão da matéria. Artigo 120. A representação é cabível contra abuso de autoridade ou desvio de poder, encaminhada pela via hierárquica. Será obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior àquela contra o qual é interposta. Artigo 121. Caberá pedido de reconsideração
dirigido à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, quando contiver os novos argumentos. O parágrafo único. O prazo para apresentação de pedido de reconsideração é de 15 dias a contar da ciência do ato, da decisão ou da publicação oficial. Artigo 122. O recurso é cabível contra indeferimento de pedidos de reconsideração e contra decisões sobre recursos sucessivamente interpostos. Artigo 123. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão recorrida. Parágrafo 1º do artigo 123. O recurso será interposto por intermédio da autoridade recorrida, que poderá reconsiderar a decisão ou, mantendo-a, encaminhá-la à autoridade superior. Parágrafo 2º. É de 30 dias o prazo para a interposição de recurso, a contar da publicação ou ciência pelo interessado da decisão recorrida. O artigo 124. O direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá. Isso aqui também é muito importante. Prescreverá. Inciso 1º. Em 5 anos, quando os atos de demissão, cassação, de aposentadoria ou disponibilidade e os referentes à matéria patrimonial. E inciso 2º, em 120 dias nos demais casos. Artigo 125. O prazo de prescrição estabelecido no artigo anterior contar-se-ão da data da publicação no órgão oficial do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado. O artigo 126 fala: os pedidos de reconsideração de recurso e os recursos, quando cabíveis, apresentados dentro do prazo. Vou ler novamente aqui. O artigo 126 fala: os pedidos de reconsideração e os recursos, quando cabíveis e apresentados dentro do prazo, interrompem a prescrição de 2 vezes, até 2 vezes, determinando a contagem de novos prazos a partir da data da publicação de despacho denegatório ou restritivo ao pedido. O artigo 127. O ingresso em juízo não implica necessariamente suspensão na instância administrativa de pleito formulado pelo funcionário. Da disponibilidade, capítulo 7. O artigo 128 ele fala: a disponibilidade é o ato pelo qual o funcionário está estável, fica afastado de qualquer atividade no serviço público em virtude da extinção ou declaração da desnecessidade do seu cargo. Parágrafo único. O funcionário em disponibilidade perderá proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, mais as vantagens incorporáveis à data da inativação e o salário família. O artigo 129 ele fala assim: restabelecido o cargo, mesmo modificada a sua denominação, será nele aproveitada com prioridade o funcionário em disponibilidade. E o artigo 130 ele diz: o funcionário em disponibilidade poderá ser aposentado
preenchido os requisitos legais. Aí aqui a gente vai ler aqui da aposentadoria. Eu vou dar uma lida aqui na aposentadoria, capítulo 8 da aposentadoria. Artigo 131. O funcionário será aposentado, inciso 1º, compulsoriamente aos, salve comigo aí, 70 anos de idade. Inciso 2º, e voluntariamente. A linha A, aos 35 anos de serviço, se o sexo é masculino. A linha B, aos 30 anos de serviço, se o sexo feminino. E inciso 3º fala por invalidez. Artigo 132. Os proventos da aposentadoria serão, inciso 1º, integrais quando o funcionário, a linha A, aposentar-se voluntariamente por tempo de serviço, a linha B, invalidar-se por acidente ocorrido em serviço, por modéstia profissional ou quando cometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, doença dos órgãos da visão ou diminuição da audidade abaixo de 1/10, lepra, leucemia, cardiopatia grave, doença de Parkinson ou outras moléstias que a lei indicar como base nas conclusões da medicina especializada e, parágrafo 2º, proporcionalmente fora das hipóteses previstas no item anterior. Inciso 2º, proporcionalmente fora das hipóteses previstas nos itens anteriores. Parágrafo único. Os proventos proporcionais não serão inferiores a 50% do vencimento e vantagens percebidas na atividade e, em casos nenhum, inferior a um salário mínimo. Artigo 133. Para efeitos desse estatuto, considera-se acidentes em serviços o evento danoso que tiver como causa imediata o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Parágrafo 1º. Equipara-se a um acidente de serviço a agressão física sofrida ou não aprovada pelo funcionário no exercício das suas atribuições. Parágrafo 2º. A prova do acidente será formalizada em processo especial, no prazo de 8 dias, prorrogáveis, quando as circunstâncias o exigirem, por período que a autoridade competente considerar necessário. Artigo 134. Entende-se por doença profissional a proveniente das condições do serviço ou de fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe rigorosamente caracterização. Artigo 135. A aposentadoria compulsória será automática e o funcionário deixará o exercício do cargo no dia em que atingir a idade limite, devendo o ato retroagir àquela data. O artigo 136. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 meses, salvo quando o laudo médico declarar logo incapacidade definitiva para o serviço público. O artigo 137. A aposentadoria produzirá efeitos com a publicação do ato no órgão oficial. O artigo 138. No caso do item 2 do artigo 131, o funcionário aguardará o exercício da publicação do ato da aposentadoria. O artigo 139 ele diz bem assim, o funcionário que se aposentar de acordo com os itens 2 do artigo 131 fará jus, inciso 1º, proventos correspondente ao vencimento da imediatamente superior, inciso 2º,
o provento acrescidos por 20% quando ocupante da última classe de carreira. Inciso 3º, dá a proventos estabelecidos no inciso anterior quando ocupante do cargo isolado durante 3 anos no mínimo. O parágrafo único ele fala assim, ó: o disposto neste artigo aplicar-se-á às aposentadorias decretadas a partir da data da vigência deste estatuto. Artigo 140. O funcionário, ao se aposentar, passará à inatividade. Inciso 1º, ele diz assim, ó: com o vencimento do cargo em comissão, a função de confiança ou função gratificada que houver exercido sem interrupção por no mínimo 5 anos. Inciso 2º, com as vantagens do item anterior, desde que o exercício do cargo ou função de confiança tenha somado um período de 10 anos consecutivos ou não. Parágrafo 1º. Nos casos dos itens 2 deste artigo, quando mais de um cargo ou função tenha sido exercido, serão atribuídas as vantagens do cargo ou função de maior valor, desde que lhe corresponda ao exercício mínimo de 1 ano. O parágrafo 2º foi vetado e o artigo 141 ele fala assim: os proventos da inatividade serão previstos sempre da mesma base percentual do aumento concedido aos funcionários em atividade ou de categoria igual ou equivalente. O parágrafo 1º aqui do 140 foi vetado, embora no parágrafo 2º. O funcionário aposentado com proventos proporcionais quando acometidos de doenças previstas na linha B, inciso 1º do artigo 132, positivamente em inspeção médica, passará a ter proventos integrais. Artigo 142. Será acrescido os proventos da aposentadoria o valor correspondente às gratificações pro labore, desde que o funcionário venha percebendo tita vantagem há mais de 5 anos. E o artigo 143, o cálculo dos proventos da aposentadoria terá base o vencimento mensal do cargo acrescido das... Cadê? Tá só uma frasinha aqui. Vantagens, isso aqui, ó, acrescido das vantagens incorporáveis por lei. Próximo vídeo a gente vai dar uma lida no... Fala sobre o título 5º do regime disciplinar, né, que entra no capítulo 1 da acumulação